agora o Diário de Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Por unanimidade, primeira turma do STF torna réus Bolsonaro e outros 7 por tentativa de golpe. Ministro de Lula aponta para redução no preço dos combustíveis. Conselheiro de Segurança de Donald Trump assume responsabilidade por vazamento de informações. Prefeito de Belo Horizonte morre aos 77 anos. E a goleada da Argentina sobre o Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Diário de Notícias. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas réus por tentativa de golpe. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou o voto em quase 2 horas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. O relator do inquérito, Alexandre de Moraes, deu o primeiro voto, após fazer uma leitura de 1 hora e 50 minutos. Nesse momento de cognição presentes os elementos necessários do artigo 41 do Código de Processo Penal e a justa causa para a instauração da ação penal, eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Ainda que saliento só, presidente, que considerando que o réu Alexandre Rodrigues Ramagem exerce hoje o cargo de deputado federal e parte dos crimes a ele imputado ocorreram após a sua diplomação, então, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez recebida a denúncia, deve ser oficiada à Câmara dos Deputados em relação somente a esses crimes ocorridos após a diplomação. Moraes afirmou que os acusados seguiram todos os passos para depor o governo legitimamente eleito, mas que os atos não se concretizaram por resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O segundo a votar foi o ministro Flávio Dino. Ele seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes. Flávio Dino defendeu que a denúncia possui atributos fundamentais da materialidade e viabilidade. Ele ressaltou ainda que é preciso ver as condutas uma a uma e disse que é possível que alguém tenha desistido e que isso será debatido no curso da instrução. Com essas considerações, senhor presidente, eu tenho muita convicção de que as razões técnicas expedidas pelo eminente relator são suficientes para, neste momento, acompanhá-lo, ressalvando, obviamente, o final, a cognição definitiva, em que teremos, com certeza, com esta multiplicidade de acusados, percepções diferentes quanto às realidades que se formarão nos autos com a instrução. Mas, nesse instante, creio que a convergência é similar àquela quanto à dor dos brasileiros com a derrota de ontem para a Argentina, né? Acho que há consenso em relação a isso e, a meu ver, há um consenso também quanto às condições da denúncia ofertada pelo Ministério Público. Quanto ao trabalho do Ministério Público, tenho, doutor Paulo Gonet, só um reparo, uma sugestão. O eminente ministro Alexandre, ao fazer o seu resumo, descreveu múltiplos crimes contra a língua portuguesa e Vossa Excelência não fez nada. A pobre da língua portuguesa merece algum tipo de proteção do Ministério Público. O voto do ministro Luiz Fux foi mais curto. Ele afirmou que não se pode dizer que não aconteceu nada e que, em outros tempos, jamais se caracterizaria a tentativa como um crime consumado, mas que a legislação atual permite esse enquadramento para os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Eu queria acompanhar integralmente o relator,
parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas, assim, uma deferência ao seu trabalho que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. Mas o ministro Alexandre, vamos dizer assim, uma linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. Com o voto dele, a primeira turma formava maioria para aceitar a denúncia contra os acusados. A ministra Carmen Lúcia também votou favorável a receber a denúncia. Por isso mesmo é que houve a individualização e eu estou, portanto, presidente, considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo, temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia, tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Na sequência, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, assumiu a fala e também votou a favor. Gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. Eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. A decisão dos ministros não significa que eles foram considerados culpados ou inocentes, mas que os ministros viram indícios mínimos dos crimes. Com o recebimento da denúncia, tem início a chamada fase de instrução da ação penal. É nesse momento que o Ministério Público e as defesas poderão apresentar provas, pedir diligências, convocar testemunhas, debater teses das defesas e da acusação e realizar atos processuais previstos na legislação. Ao final de todas essas etapas, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro deu coletiva para a imprensa. Ele afirmou que as acusações contra ele são graves e infundadas e falou das manifestações da esquerda. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabarem. No dia 2 de outubro, 2 de novembro,
alguns de vocês estavam lá na Alvorada e eu fiz um pronunciamento à nação. Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Depois, ainda disse que não tem obsessão pelo poder e fez críticas às decisões que o levaram à inelegibilidade. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero conflito, confronto. Eu quero o bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. E quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores? Não foi com traficante no Morro do Alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro. Com toda certeza, 1 milhão de pessoas aqui. Parecia uma plantação de girassol amarelo. Deixei minha faixa. Acabou o 7 de setembro. A estrutura dos palanques que estavam por lá de lá, subi no carro de som Cida Malafaia. E ali eu fiz o pronunciamento. No final da entrevista, Bolsonaro tentou abrir para perguntas, mas os assessores dele não deixaram. O ex-presidente Jair Bolsonaro assistiu à transmissão do julgamento no gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. A senadora Damares estava acompanhando ele e publicou uma foto junto a ele nas redes sociais. O presidente Lula criticou as políticas e o protecionismo econômico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As declarações aconteceram durante o evento no Japão. As declarações aconteceram durante o discurso do presidente no Fórum Empresarial Brasil-Japão, que aconteceu em Tóquio. Sem mencionar Trump ou os Estados Unidos diretamente, Lula citou 3 problemas com que todos os líderes mundiais deveriam se preocupar. Segundo o petista, a negação política de países que não reconhecem a instabilidade climática e não atendem protocolos climáticos como o de Kyoto não trará nenhum benefício para a humanidade. Lula disse ainda que a democracia corre risco no planeta. Outra pauta levantada pelo presidente logo ao fim do discurso foi o livre comércio entre os países. Para Lula, os países não podem voltar a adotar medidas protecionistas. Segundo ele, não queremos uma segunda guerra fria, e sim comércio livre, para que os países cresçam economicamente na distribuição de riquezas. O presidente Lula também convidou o Japão a investir no Brasil, chamando o país de Porto Seguro de Investimentos. Segundo o petista, o Brasil tem que ser para o Japão em 2025 a oportunidade que foi em 1908. Lula destacou ainda a COP30, que terá como sede a cidade de Belém, no Pará. O presidente disse que espera a presença do premier do Japão, Shigeru Ishiba, e afirmou que será a COP mais importante de todas, com debate sério sobre o controle do aquecimento global. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou estar confiante para a redução dos preços dos combustíveis. O ministro Alexandre Silveira foi questionado sobre a queda do valor internacional do petróleo e a queda do dólar, e afirmou que é necessário respeitar a liderança da Petrobras. Segundo ele, as reduções podem abrir caminho para a queda nos preços de combustíveis como a gasolina e o diesel. Silveira comentou também sobre o encontro de lideranças brasileiras e japonesas. Para ele, o Brasil é o líder da transição energética global, tanto pela matriz no setor elétrico quanto pelas políticas de descarbonização nos setores de mobilidade e transporte. O ministro destacou que a parceria para até 2030 em ter 10% de etanol nos combustíveis japoneses é uma grande vitória da visita de Lula ao Japão. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite crianças e adolescentes pedirem às plataformas ou sites a exclusão de informações pessoais e notícias que possam causar constrangimento ou danos psicológicos. O projeto também altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para criminalizar o ato de divulgar o nome, documento ou fotografias. A pena prevista é de reclusão de 2 a 4 anos.
E a Câmara dos Deputados aprovou também um projeto que aumenta a pena para pessoas oferecerem ou venderem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Atualmente, a pena é de detenção de 2 a 4 anos e, pela proposta, se o produto for consumido pela criança ou adolescente, a pena será aumentada em 1/3 até metade. O projeto precisa ser analisado pelo Senado Federal. Kiev e Moscou reagiram ao avanço das negociações mediadas pelos Estados Unidos para uma trégua na guerra. A Rússia exige o fim das sanções para aceitar uma trégua, enquanto a Ucrânia criticou o enfraquecimento do bloqueio econômico. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se opôs a qualquer enfraquecimento das sanções internacionais contra a Rússia, depois que os Estados Unidos anunciaram que facilitariam as exportações agrícolas e de fertilizantes russos. O governo americano anunciou avanços nas negociações após reuniões na Arábia Saudita em busca de uma solução para a guerra. Acreditamos que isso é um enfraquecimento da posição e um enfraquecimento das sanções, na nossa opinião. Não sabemos os detalhes deste item e não estivemos presentes no encontro, então não posso dizer nada. Mas isso não estava na nossa agenda. O lado americano levantou isso. Meu ministro da Defesa entrou em contato comigo. Eu disse que isso não é uma discussão de um cessar-fogo incondicional, mesmo um cessar-fogo parcial no ar e no mar, em relação à remoção de certos obstáculos para os produtos agrícolas russos. O Kremlin afirmou que os acordos anunciados pelos Estados Unidos sobre uma trégua no Mar Negro só vão entrar em vigor quando as restrições ocidentais ao comércio de grãos e fertilizantes forem suspensas. A presidência russa afirmou que os Estados Unidos vão contribuir para restabelecer o acesso das exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes ao mercado mundial. Somos a favor de considerar formas de evitar qualquer dano à infraestrutura. Isso não é do nosso interesse e, como disse o presidente, somos favoráveis pela retomada da iniciativa do Mar Negro de alguma forma mais aceitável para todos. A iniciativa do Mar Negro foi discutida em Riad como uma prioridade. A Rússia e os Estados Unidos também concordaram em elaborar medidas para permitir a aplicação de uma trégua de 30 dias que ponha fim aos bombardeios contra infraestruturas energéticas nos dois lados da fronteira. Os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump já tinham anunciado essa moratória na semana passada, mas ela nunca chegou a ser aplicada, já que Kiev e Moscou se acusam mutuamente de continuar com os ataques. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para impor um controle mais rigoroso do registro de eleitores e restringir o voto pelo correio no país. O presidente americano Donald Trump assinou um decreto para impor um controle mais rigoroso do registro de eleitores e restringir o voto pelo correio no país, após passar anos criticando o sistema eleitoral. O decreto exigiria a apresentação de uma prova de cidadania, como passaporte ou carteira de motorista, quando o eleitor fosse se registrar para votar. Apenas cidadãos americanos podem votar nas eleições federais, mas nem todos os estados exigem esses documentos. Alguns deles usam outros métodos para verificar a identidade do eleitor. Para especialistas, o texto constitui um abuso do poder executivo e associações civis prometeram impugná-lo nos tribunais. Trump nunca reconheceu sua derrota na eleição presidencial de 2020 e denunciou uma fraude eleitoral generalizada na ocasião, principalmente na votação pelo correio, um método amplamente utilizado nos Estados Unidos. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou que vai acrescentar cerca de 50 empresas, principalmente chinesas e iranianas, à lista de companhias para as quais as exportações de semicondutores estão limitadas ou proibidas. Washington justifica essa decisão ao destacar que as atividades dessas empresas são contrárias à política internacional e à segurança nacional dos Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, assumiu a responsabilidade por ter adicionado, por engano, um jornalista a um grupo de conversas com altos funcionários do governo. Mensagens sobre ataques americanos contra o grupo Iêmen vazaram nesta semana. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, assumiu total responsabilidade por ter adicionado por engano um jornalista a um grupo de conversa no qual altos funcionários discutiam ataques iminentes no Iêmen.
Assumo total responsabilidade. Eu criei o grupo. Meu trabalho é garantir que tudo esteja coordenado. É constrangedor, sim. Vamos chegar ao fundo disso. Acabei de falar com Elon Musk. Temos as melhores mentes técnicas analisando como isso aconteceu. Mike também afirmou que não conhece pessoalmente Jeffrey Goldberg, o jornalista que foi adicionado por engano ao grupo. A Casa Branca confirmou na segunda-feira que um jornalista foi incluído em um grupo de troca de mensagens no qual o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e outros altos funcionários discutiam ataques iminentes contra os rebeldes Houthis do Iêmen. O presidente Donald Trump anunciou os ataques em 15 de março, mas Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic, afirmou que recebeu um aviso sobre o plano horas antes, por meio de um grupo no Signal. E desde o retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump iniciou uma verdadeira guerra comercial com o resto do mundo. A ofensiva passa pela imposição de uma tarifa de 25% sobre importação de alumínio. Países como a China, Canadá e México já sofrem com as medidas que podem atingir o champanhe francês. O retorno explosivo de Donald Trump à Casa Branca desencadeou uma guerra comercial entre os Estados Unidos e o resto do mundo, acendendo temores de instabilidade econômica global. Tarifas servem para tornar a América rica novamente e grande novamente. Tarifas são impostos. Elas são ruins para os negócios e piores para os consumidores. Isso é uma coisa muito burra de se fazer. Desde 12 de março, uma tarifa de 25% foi imposta a todo o aço e alumínio importados para os Estados Unidos, com o objetivo de proteger a indústria americana ao tornar a produção estrangeira mais cara. Atualmente, cerca de metade do aço e alumínio do país é importado. As tarifas provavelmente aumentarão os custos de produção dos produtos, desde eletrodomésticos a automóveis, passando por latas usadas para bebidas. Especialistas dizem que isso pode impactar os preços ao consumidor no futuro. Os empregos estão em jogo, os preços estão altos. Ninguém precisa disso dos dois lados, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos. Além do aço e do alumínio, Trump lançou tarifas sobre os principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México. Em março, o presidente Trump aumentou uma tarifa geral de 10% que impôs sobre produtos chineses para 20%, com o objetivo de reduzir o déficit comercial de 300 bilhões de dólares dos Estados Unidos com a China. A ordem veio depois que o republicano descartou uma isenção alfandegária para bens avaliados abaixo de 800 dólares, uma parte vital do modelo de negócios de plataformas de baixo custo como Temu e Shein. Se os Estados Unidos continuarem nesse caminho errado, lutaremos até o fim. México e Canadá, os principais parceiros comerciais americanos depois da China, enfrentaram meses de vai ou não vai sobre tarifas. Trump justificou as taxas sobre seus vizinhos com alegações de que eles não fazem o suficiente para restringir a imigração ilegal e o contrabando da droga mortal fentanil para os Estados Unidos. Estamos pensando em termos de 25% no México e Canadá, porque eles permitem a entrada de um grande número de pessoas. O Canadá é péssimo, também permite a entrada de muita gente e do fentanil. Durante sua campanha presidencial, Trump defendeu tarifas como um meio de financiar o orçamento federal e reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Agora, como presidente, o bilionário usa a taxação acima de tudo como um meio de pressão sobre países. Trump já impôs tarifas de 25% sobre alguns produtos mexicanos e canadenses e diz que impostos abrangentes sobre todas as importações desses dois países, que foram adiados 2 vezes, devem entrar em vigor em 2 de abril. Nós não pedimos por essa briga, mas os canadenses estão sempre prontos. Os americanos não devem cometer erros. No comércio como no hóquei, o Canadá vencerá. Além das tarifas, Ottawa também teve que lidar com repetidas declarações de Trump sobre fazer o Canadá o 51º estado americano. Para ser honesto com você, o Canadá só funciona como um estado. Não precisamos de nada que eles tenham. Manter o Canadá como hino nacional eu adoro, acho ótimo, mantenha, mas será para o estado. Um dos nossos maiores estados, talvez o nosso maior estado. As declarações de Trump alimentaram um forte sentimento anti-Estados Unidos ao norte da fronteira, onde o hino americano agora é regularmente vaiado em competições esportivas.
Além disso, várias províncias canadenses proibiram a venda de álcool dos Estados Unidos como parte de uma ampla retaliação nacional contra as tarifas de importação de Trump. Já o México diz que vai esperar o dia 2 de abril para decidir quais medidas tomará. 2 de abril será o dia da libertação para a América. Fomos enganados por todos os países do mundo, amigos e inimigos. A União Europeia também pode ver em breve suas exportações para os Estados Unidos sujeitas a tarifas de 25%. Uma situação potencialmente desafiadora para montadoras e empresas farmacêuticas, que estão entre os maiores exportadores de bens da Europa através do Atlântico. A União Europeia foi formada para ferrar os Estados Unidos. Esse é o propósito dela. E eles fizeram um bom trabalho, mas agora eu sou o presidente. Produtos europeus como vinhos, champanhes e destilados enfrentam a ameaça de uma tarifa de 200%. A medida adotada por Trump é uma retaliação às tarifas de 50% planejadas pelo bloco sobre o uísque americano. A medida triplicaria o preço de uma garrafa de champanhe de nível básico para consumidores americanos, para cerca de $150. A União Europeia, que tem um superávit comercial de 50 bilhões de dólares com os Estados Unidos, prometeu utilizar contramedidas proporcionais. Será um pequeno distúrbio, mas ficaremos bem. Não será muito. O vice-presidente dos Estados Unidos, DJ Vance, anuncia que vai acompanhar a esposa em uma viagem para a Groenlândia na próxima sexta-feira. Depois que ele assumiu a Casa Branca, Donald Trump repetiu diversas vezes a vontade de anexar o território. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, anunciou no X que acompanhará a esposa Usha em uma viagem na sexta-feira para a Groenlândia. O republicano acrescentou que se reunirá com membros da Força Espacial dos Estados Unidos, estacionada no local, e que quer ver o que está acontecendo com a segurança. O território autônomo dinamarquês tem frequentado as manchetes de jornais de todo o mundo desde que o presidente Donald Trump afirmou que deseja anexar a enorme ilha. Desde que voltou ao poder em janeiro, o bilionário tem insistido que deseja que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia por razões de segurança nacional e até se recusou a descartar o uso da força para alcançar esse objetivo. Em seu anúncio em vídeo, Vance disse que outros países consideraram a possibilidade de usar o território para ameaçar os Estados Unidos, ameaçar o Canadá e, claro, ameaçar o povo da Groenlândia. Pouco antes da postagem do vice-presidente, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen criticou a viagem da segunda-dama americana por exercer uma pressão inaceitável sobre o território e sobre seu país. Na segunda-feira, a Casa Branca informou que Usha Vance vai visitar a Groenlândia de quinta a sábado para assistir à corrida nacional de trenós puxados por cães em Sisimiut, na costa noroeste da ilha. 2 aviões da Força Aérea Francesa colidiram no ar durante uma apresentação. Os ocupantes conseguiram se ejetar. 3 pessoas sobreviveram depois que 2 jatos da equipe de acrobacias da Força Aérea Francesa colidiram no nordeste do país. O acidente envolvendo 2 aviões Alpha-Jet aconteceu perto de uma base aérea a oeste de Saint-Dizier. Militares confirmaram que 3 pessoas, 2 pilotos e um passageiro, ejetaram e foram encontradas conscientes. Uma fonte acrescentou que uma pessoa sofreu ferimentos múltiplos. Uma das aeronaves colidiu com um silo, provocando um incêndio. Não houve vítimas civis. O Ministério da Defesa informou que os serviços de emergência foram mobilizados. A França tem usado a aeronave leve bimotor Alpha para treinar pilotos ucranianos após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E o governo da Coreia do Sul reportou hoje 24 mortos em um dos piores incêndios florestais da história do país. A Coreia do Sul enfrenta um dos piores incêndios florestais de sua história, que já deixou vários mortos. Agravados pelo clima seco e os fortes ventos, mais de uma dúzia de focos arrasam há dias o sudeste do país. Um vilarejo tradicional, declarado patrimônio da Unesco, precisou ser evacuado e milhares de moradores foram transferidos. Com quase 15 mil hectares queimados no balanço de terça-feira, este incêndio é o terceiro pior da Coreia do Sul e está causando um dano sem precedentes, segundo o presidente interino Han Duck-soo. Além dos mortos, várias pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade. O balanço anterior era de 4 mortos, mas disparou depois que um dos principais focos atingiu vários povoados e incinerou um templo budista milenar. Os focos se concentram nos arredores da cidade de Ulsan e na região de Gyeongsang. O Ministério do Interior e Segurança informou que destacou mais de 6.700 bombeiros.
2/5 deles concentrados em um dos piores focos na localidade de Uiseong. Mas os fortes ventos obrigaram a suspensão das operações com drones e helicópteros. E no Afeganistão, as mulheres desafiam os talibãs e vendem os cabelos para sobreviver. Muitas mulheres no Afeganistão recolhem cada fio de cabelo que cai ou é cortado. Quando chega a 100 gramas, esse material é vendido clandestinamente, apesar da proibição dos talibãs. Em 2024, uma lei sobre vício e virtude proibiu a venda de qualquer parte do corpo humano, como rins, fígado, olhos ou cabelo. De acordo com o movimento fundamentalista, o veto foi necessário para manter o respeito e a dignidade do corpo humano. Vender meu cabelo era minha esperança, assim podia ganhar a vida e fazer alguma renda com isso. Mas agora que isso também foi proibido, estou muito decepcionada. Não há outra maneira, não há emprego e isso também foi proibido. Estou extremamente decepcionada e não sei o que fazer. Espero os vendedores baterem na minha porta e eu vendo meu cabelo para eles. Cada 100 gramas valem até $3, R$17 na cotação atual. Uma quantia modesta que, no entanto, pode ser crucial em um país onde, de acordo com a ONU, 85% da população vive com menos de $1 por dia. Eu costumava vender meu cabelo na minha porta com muita facilidade, mas agora vendemos com muita dificuldade, medo e tremor. Vender nosso cabelo nos ajuda financeiramente. Para evitar a venda, o governo confisca e queima as perucas em circulação. De acordo com uma declaração oficial em janeiro, quase 1 tonelada delas foi queimada na província de Cabul para proteger os valores islâmicos e a dignidade humana. O Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício da cidade de Cabul está comprometido em defender os valores islâmicos e a dignidade humana e impedirá qualquer ação que prejudique os valores islâmicos e a dignidade humana. Sob o comando dos talibãs, as mulheres não podem entrar em parques, universidades ou academias. Além disso, as autoridades islamistas também fecharam salões de beleza por decreto. Ainda assim, Nargis administra clandestinamente seu salão de beleza. Ela atende apenas 4 clientes por semana, enquanto antes de 2021 costumava receber 5 ou 6 por dia. Antes do retorno do Talibã, os compradores vinham às portas das lojas de cabeleireiros e gritavam pelos alto-falantes para comprar cabelo. Eles compravam sobras por 3.000 afegães, $42 o quilo. O cabelo cortado saía pela metade desse preço. Naquela época, não pensávamos em vender o cabelo que coletávamos, porque o negócio ia bem. Não precisávamos do dinheiro, mas guardávamos o cabelo para fazer apliques. Agora a situação se tornou muito difícil e as pessoas não têm permissão para vender cabelo. Apesar da proibição e da obrigação das mulheres de manter o corpo e a cabeça cobertos, a beleza segue inegociável mesmo escondida atrás de burcas e véus no Afeganistão. Uma resistência tácita que mantém viva a força do feminino. A presidente do Peru, Dina Boluarte, convocou eleições gerais para o dia 12 de abril de 2026. A presidente do Peru, Dina Boluarte, convocou eleições presidenciais e legislativas para 12 de abril do ano que vem. A decisão marca o início formal do processo eleitoral do país, no qual ela não poderá se candidatar. A lei peruana não permite a reeleição e exige que o governo convoque oficialmente os pleitos com 1 ano de antecedência. Boluarte, cujo mandato termina em 28 de julho de 2026, disse esperar que a eleição ajude o país a superar a instabilidade política dos últimos anos. Dina Boluarte, primeira mulher a governar o Peru, era vice-presidente até 7 de dezembro de 2022, quando o Congresso destituiu o presidente esquerdista Pedro Castillo após uma tentativa fracassada de golpe de Estado. A mandatária tem caminhado sobre a corda bamba há meses, devido a um escândalo envolvendo relógios de luxo, que a colocou na mira do Ministério Público, além da morte de 50 civis durante a repressão aos protestos que ocorreram quando assumiu o poder. Ela só poderá ser acusada quando deixar o cargo. E no próximo bloco, o Sindicato de Trabalhadores da CPTM suspendem greve e a morte do prefeito Fouad Noman aos 77 anos.
Sindicato de Trabalhadores da CPTM suspendeu a greve prevista para acontecer esta quarta-feira. A paralisação começou a ser discutida após o governador Tarcísio de Freitas decidir privatizar algumas linhas de trem em São Paulo. A ameaça de paralisação entrou em pauta após a decisão do governador Tarcísio de Freitas de privatizar as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade da CPTM. O leilão deve acontecer na próxima sexta-feira, na sede da B3. As empresas CCR Mobilidade e o grupo Comporte já demonstraram interesse em adquirir as linhas. Pouco antes da madrugada de hoje, a categoria aceitou a proposta de paz apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho. O vice-presidente judicial do TRT, desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, que está conduzindo a conciliação, propôs que a paralisação fosse substituída por assembleias contínuas nas estações. Segundo ele, a cláusula de paz vai durar até a próxima sexta-feira e prevê o comparecimento normal dos trabalhadores em seus postos durante o período. Francisco afirmou ainda que o sindicato propôs que os trabalhadores usem vestimentas de cor preta nesses dias como forma de protesto e que isso foi aceito pela empresa. Nesta semana, as partes devem se reunir outras vezes para avaliar a privatização. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu na manhã desta quarta-feira aos 77 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca na noite de ontem e estava com insuficiência renal aguda. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã de hoje, Fuad Noman foi reanimado, mas evoluiu com choque cardiogênico, necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas. O boletim também disse que ele está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e também apresentava quadro de insuficiência renal aguda. Mas horas mais tarde desse boletim, Fuad Noman veio a óbito. O prefeito estava internado no Hospital Mater Dei desde o início do ano. Em julho do ano passado, Fuad contou que após exames de rotina foi diagnosticado com um pequeno linfoma não Hodgkin. Ele passou por cirurgia e iniciou as terapias para combater a doença. Ele assumiu a prefeitura de Belo Horizonte em março de 2022, quando Alexandre Calil deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais. Nas eleições de 2024, venceu o adversário Bruno Engler no segundo turno, com 53,73% dos votos válidos. Jeane Fernandes foi assassinada com vários golpes de faca quando foi buscar o filho de 3 meses na casa do pai da criança, na zona sul de Recife. Testemunhas disseram à polícia que o autor do crime já havia premeditado o feminicídio. O homem teria usado o bebê para esconder a faca e, ao se aproximar de Jeane, deferiu os golpes. Um vizinho que tentou segurar o suspeito também foi esfaqueado. Familiares disseram que o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento. E um homem foi assassinado a tiros em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil confirmou que os 2 acusados de executar o crime foram presos pelo Exército Brasileiro. Segundo apurados, os criminosos são do Paraná e já possuíam passagens criminais por tráfico de drogas, direção perigosa e homicídio. E a seguir, ex-guarda-costas de Maradona é preso por falso testemunho e a goleada da Argentina sobre o Brasil. A organização sem fins lucrativos Oceana afirmou que até o ano de 2030, os produtos da Coca-Cola serão responsáveis por mais de 600 mil toneladas de plásticos que entram nos oceanos. Até 2030, os produtos da Coca-Cola podem ser responsáveis por 602 mil toneladas de resíduos plásticos que entram nos oceanos e cursos d'água do mundo a cada ano. A estimativa faz parte de uma nova análise publicada pela organização sem fins lucrativos Oceana. A quantidade é equivalente a quase 220 bilhões de garrafas de 500 ml e seria suficiente para encher o estômago de 18 milhões de baleias. O relatório chega em meio a crescente preocupação pelos riscos que a proliferação de microplásticos representa para a saúde humana, que os cientistas vinculam cada vez mais ao câncer, à infertilidade e às doenças cardíacas. Especialistas do estudo explicam que a Coca-Cola é, de longe, o maior fabricante e vendedor de bebidas do mundo. Por isso, a importância quando se trata do impacto no oceano. De acordo com um relatório da Science Advances, em 2024, a Coca-Cola é o maior poluidor de plástico a nível mundial, seguida da PepsiCo, Nestlé, Danone e Altria. A previsão da Oceana desta quarta
se baseia nos dados de envases publicados pela Coca-Cola entre 2018 e 2023, combinados com as estimativas de crescimento das vendas. O resultado projeta que o uso de plástico pela companhia supere os 4 milhões e 130 mil de toneladas anuais até 2030. A ONG aplicou o método científico apresentado na revista Science em 2020 para estimar a proporção desse plástico que pode acabar com os ecossistemas aquáticos. Para a Oceana, a solução mais clara para reduzir essa cifra assombrosa passa por recuperar as embalagens reutilizáveis, como as garrafas de vidro retornáveis. Turistas e moradores de Tóquio têm a oportunidade de apreciar o início de um espetáculo tradicional da capital japonesa, a temporada de floração das cerejeiras. A magia voltou a tomar conta de Tóquio. Turistas e moradores da cidade lotaram os parques para apreciar a floração das cerejeiras. A variedade Somei Yoshino tomou conta do cenário, já que é a espécie mais numerosa do país. Estas flores geralmente eclodem em meados da primavera na cor rosa pálida, que se torna branca com o tempo. Quando cheguei aqui, vi a primeira flor e tirei uma foto imediatamente porque minha mãe estava esperando isso. Ela está na Alemanha e queria que eu visse a sakura. Estou indo embora hoje, então tive muita sorte de realmente ver algumas. Ano passado, na verdade, viajamos para a Coreia para ver as sakuras também, mas as cores das sakuras coreanas são mais brancas, não rosadas. No Japão, você pode ver muitas cores diferentes e nós amamos isso. A sakura é o nome japonês para cerejeira ornamental e suas flores. A relevância desta árvore para a sociedade nipônica não se justifica apenas pela beleza, mas também exerce grande influência nas artes e na cultura. Depois de suportar o inverno frio, as flores da cerejeira florescem e isso faz você se sentir motivado a seguir em direção ao verão. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o Japão. Inclusive, a mídia do país compete para prever o momento exato do desabrochar das flores e cobrir com entusiasmo todo o início da temporada. E olha só, uma cena inusitada foi registrada por câmeras de monitoramento em Imperatriz, no Maranhão. Uma onça pintada tentou entrar em um condomínio residencial. O animal também foi registrado passeando por outros pontos da cidade. Lembramos aqui que, em caso de aparecimento de animais silvestres, é recomendado acionar o Corpo de Bombeiros ou o IBAMA. 15 emas silvestres foram transferidas esta semana da Argentina para o Chile, em um programa de recuperação da espécie ameaçada de extinção. Ema e Nandu são nomes para a mesma ave, a Rhea americana, que é nativa da América do Sul. Esta semana, 15 animais da espécie foram transferidos da Argentina para o Chile. A iniciativa faz parte de um programa de recuperação dessa ave ameaçada de extinção na Patagônia chilena. Somos instituições hermanas, estamos muito cerca. Somos instituições irmãs. O Parque Nacional da Patagônia no Chile e o Parque Nacional da Patagônia na Argentina são muito próximos. Estamos a 2 horas de distância. Então esse trabalho colaborativo nasceu da ideia de poder repovoar um lugar onde costumava haver emas, mas agora não há nenhuma. Trabalhar entre instituições irmãs é uma alternativa muito boa. Trabalhar entre instituições hermanas é uma super boa alternativa. Um caminhão levou os exemplares da Patagônia Argentina, na província de Santa Cruz, até Aysén, a cerca de 1.900 quilômetros ao sul de Santiago. Nessa região chilena, a população de emas diminuiu drasticamente devido à superexploração da pecuária, à perseguição de cães, à caça e à destruição de ninhos. A ema está em perigo de extinção em Aysén e trazê-las da Argentina para o Chile é uma ação fundamental para poder repovoar o lugar onde estamos na Patagônia chilena. É muito importante. Para o governo do Chile, esta cooperação binacional poderia se tornar um modelo para futuras ações que permitam às espécies ameaçadas voltarem aos ecossistemas onde prosperaram. A ema é uma espécie endêmica sul-americana que mede entre 90 e 100 centímetros. É considerada a maior ave do Chile. Um ex-guarda-costas de Diego Maradona foi preso sob acusação de dar falso testemunho no julgamento da morte do ex-jogador.
Um ex-guarda-costas de Diego Maradona foi preso na terça-feira na Argentina, acusado de dar falso testemunho no julgamento que busca estabelecer a responsabilidade de 7 profissionais da saúde na morte do craque do futebol. Júlio Coria foi preso no Tribunal de San Isidro, subúrbio de Buenos Aires, durante o julgamento que examina as responsabilidades da equipe médica na morte de Maradona há 4 anos. Coria estava na casa onde o craque morreu aos 60 anos e realizou respiração boca a boca até a chegada dos médicos. O Ministério Público interrompeu o depoimento do ex-policial diversas vezes e solicitou a retirada dele do tribunal, observando contradições e omissões em suas declarações. Os 3 juízes consideraram precisas as referências do promotor ao crime de perjúrio e a testemunha foi algemada e retirada do tribunal. Fundamentalmente, acho que é a melhor mensagem para a sociedade como um todo, não apenas para este julgamento. Não podemos simplesmente vir aqui e dizer qualquer coisa e então ir embora e voltar para a mentira por solidariedade. Se o guarda-costas for considerado culpado, ele poderá pegar até 5 anos de prisão. Durante a audiência, uma das filhas do craque argentino, Jana Maradona, também testemunhou. Ela disse que confiava nos médicos de forma profissional e humana ao decidir manter o pai em casa. Maradona morreu de edema pulmonar em 25 de novembro de 2020, enquanto estava sob cuidados médicos após uma cirurgia. 7 profissionais de saúde são acusados de homicídio doloso e uma enfermeira será julgada em um caso separado. Este julgamento deve durar até julho. Os réus que alegam inocência podem pegar de 8 a 25 anos de prisão. E a seleção brasileira perdeu de 4-1 para a Argentina. Vamos ver os gols. A seleção brasileira definitivamente não entrou em campo. Isso ficou claro logo aos 4 minutos de partida. Julián Álvares venceu a disputa dentro da área e bateu por baixo do goleiro brasileiro. 8 minutos mais tarde, Enzo Fernandes aproveitou um cruzamento e completou para dentro do gol. O Brasil diminuiu com Matheus Cunha. O jogador roubou a bola na saída de bola da Argentina e bateu no canto do goleiro. Mais tarde, o goleiro da seleção brasileira, Bento, saiu errado e permitiu a antecipação de McAllister. 3-1 Argentina. No segundo tempo, Giuliano Simeone, filho do treinador Diego Simeone, fechou o placar após bater cruzado. 4-1 Argentina. E agora a gente vai ver o que o treinador Dorival Júnior falou depois dessa partida. O técnico Dorival Júnior tentou dar explicações sobre uma das maiores vergonhas da história da seleção brasileira. O comandante assumiu a responsabilidade pelo 4-1 sofrido contra a Argentina em uma partida em que praticamente nada deu certo para a amarelinha. Primeiro, se a evolução que E a responsabilidade, ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. O Brasil está na 4ª colocação das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 com 21 pontos. Com o maior número de vagas a partir da próxima edição, a seleção não parece correr riscos de não se classificar, já que 6 seleções do continente garantem a vaga direta na competição e o 7º colocado, atualmente a Venezuela com 15 pontos, disputam a repescagem. Na próxima janela de jogos de seleções, em junho, o Brasil enfrenta o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. E o Diário de Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E as atualizações das notícias você obtém a qualquer momento acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.